Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou professor de Geografia de vocês do terceiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos começar a nossa primeira aula falando sobre a globalização segundo Milton Santos. Fábula, perversidade e possibilidade, né? Então, o Milton Santos ele foi um geógrafo brasileiro que teve uma grande trajetória aí dentro da literatura geográfica, é reconhecido como um dos maiores geógrafos do mundo, né, em termos de reconhecimento acadêmico de ciência, porque o que ele fazia era ciência, né, ciência social. Milton Santos, ele é esse rapaz aí que vocês estão vendo, tá? Ele já faleceu em 2001. Ele deixou um grande legado de livros e uma discussão bem criativa sobre o mundo que a gente vive. Ele enxergava o mundo de forma diferente, né? Essa era a grande aptidão dele, tá? E ele discutia muito essa questão da globalização. O que é a globalização? É o processo de mundialização das coisas, né? Hoje o inglês, por exemplo, está no mundo inteiro. Por quê? Porque está globalizado, né? A coisa que era de um país passa a pertencer a todos os países, passa a ser difundido, né? A tecnologia, a internet, tudo isso faz com que o mundo seja cada vez mais conectado, mais próximo, globalizado, tá bom? E ele discutia muito essas transformações provenientes desse processo globalizante, tá? E nós vamos falar sobre a visão dele sobre a globalização. Para ele, a globalização tinha três faces, tá? Assim como as coisas boas são compartilhadas, né, as coisas ruins também são. A miséria, a fome ainda assolam o planeta, sendo distribuídos em diversos países. Cria-se uma dualidade entre a fantasia e a realidade cruel. Ou seja, para ele, o que a propaganda, os filmes falam é totalmente diferente da realidade do que existe no mundo em geral. Tá? O Milton Santos enxergava o mundo globalizado em três faces. Então vamos lá. Fantasioso. O mundo da propaganda e dos filmes manipuladores, né? Aqueles filmes que, por exemplo, o Rambo, né? Que sempre matava os vietnamitas eram ruins, né? Os americanos eram bons, né? Filme de guerra, por exemplo, né? Sempre os americanos bons, os outros são ruins, né? Aquela história, quem vence a guerra conta a história, né? A globalização como um mundo perverso, que é o mundo do desemprego, da miséria e da guerra que a gente vai ver. E o mundo possível, que é o mundo onde todos são bem tratados, são dignamente tratados, né? Os problemas sociais desaparecem ou reduzidos ao máximo, né? Então é o mundo possível, o mundo melhor que a gente busca, né? Então neste livro ele descreve esses três mundos, né? Essas três globalizações, tá bom? E nós vamos falar sobre isso. E justamente ele fala sobre essa terceira possibilidade de globalização, que é o mundo possível, por uma outra globalização que não seja perversa nem fantasiosa, né? Vamos lá então. O que é a globalização como fábula ou fantasiosa? É aquele mundo onde todo mundo é feliz. Você vê uma propaganda, por exemplo, aí, né, dessa marca de refrigerante aí que é pouco famosa. Todo mundo é feliz, todo mundo é de classe média nessa época dos anos 50, eu acho que essa foto, né? Todo mundo com produtos de beleza para pele, com roupas bonitas, né, em lugares bonitos. A propaganda é sempre aquela coisa assim, onde todo mundo é feliz, né, aqueles sorrisos, né, falsos, né, que a gente sabe. É o mundo da fantasia gerado, né, perdão o erro aí, pela indústria cultural, né, que é o que produz isso tudo, né? O produto dessa indústria é a cultura de massa, né? Aquela propaganda que é feita para atingir o máximo do público, né? Para vender muitas vezes, como é o caso dessa foto aí desse palhaço estranho. Então, a propaganda é o maior exemplo, né? Tá errado aí, perdão novamente. A propaganda é o maior exemplo dessa fantasia, né? Imagina que o Michael Jordan bebia Coca-Cola todo dia. Ele não ia estar com essa barriguinha aí, né? Nem pronto para jogar basquete, ia estar um pouquinho mais obeso, né, coitado? Se tivesse tomando Coca-Cola todo dia, né? Então, na verdade, a propaganda é uma forma de fantasiar, de falar, olha, você pode viver a sua vida de forma mais gostosa possível, beber muito açúcar, né, comer muito açúcar, consumir, que você vai ser que nem o Michael Jordan aí, atlético, né, e pronto para uma partida de basquete. Os filmes são peças fundamentais nesse mundo fantasioso também, né? Sabe aquele filme que sempre tem
o ator principal, que é forte, musculoso, que acha uma moça bonita, que casa, né? Que tudo dá certo, no final as coisas parecem que vão dar errado, mas sempre dá certo, né? E é aquele mundo fantasioso, né? Que na verdade, né, é um mundo da fantasia, que as crianças absorvem isso desde pequeno, e quando vai crescendo isso vai ficando cada vez mais gritante, né? Vão acreditando cada vez mais naquilo que os filmes apresentam, né? Como uma coisa assim que se você se esforçar você vai conseguir, né? Se você aquele que é bom, como o Hércules aí no filme, né? Bom, poderoso, se esforçou e conseguiu aquele que ele queria. É tudo uma propaganda de mundo, né? Que na verdade não é bem assim. A maior parte das pessoas não tem esse luxo de poder, né, ser recompensado realmente como merece, né? A maior parte das pessoas não recebem o salário que merecem, não são tratados como merecem, né? E esses filmes eles vêm para isso. Olha, mesmo que você esteja na dificuldade, se esforça que você vai conseguir, né? Aí, né, o final feliz. O amor perfeito, a vida glamurosa fazem parte deste mundo fantasioso propagado por filmes da Disney, né? Aqueles filmes onde todos são felizes, né? Onde tem fadas madrinhas que cuidam de você e pessoas que vão te ajudar e que tudo vai dar certo, né? É uma fantasia, né, gente? E isso não é de agora, isso é muito antigo, né? A família perfeita, né? American Way of Life. Já ouviram falar desse termo? American Way of Life é o jeito americano de se viver, vamos dizer assim, né? Onde todos têm carros, todos estão felizes, óculos escuros, né? Como vocês estão vendo, isso aí é uma propaganda dos anos 80 aí, comecinho dos anos 80, acho que no Brasil, né? Lógico. Tá? O Facebook também é uma coisa assim. Vai no Facebook de alguém, presta atenção. A maior parte dos Facebooks todos são descolados, todos estão felizes, né? Todos estão fazendo coisas bacanas. Você fica andando pelo Facebook ali, você vê que você entra em depressão, porque você vê que tá todo mundo feliz menos você, né? Aquela pessoa tá triste, mas na hora de fazer a foto dá aquele sorriso falso, né? E esse é o mundo que nós estamos criando com essa fantasia exagerada. As crianças, os jovens estão cada vez mais ansiosos por acontecer alguma coisa, para conseguir o final do filme que eles tanto viram durante a vida, né? E o final nunca é feliz como nos filmes, na maior parte das vezes não, né? Então, na maior parte das pessoas não tem acesso à educação, a um carro, né? A essa felicidade que está sendo vendida pelo mundo, né? Ao longo das últimas décadas aí. Os jovens sempre felizes nas propagandas, isso aí dos anos 40, olha só, né? Os jovens felizes, namorando, tomando Coca-Cola, né? Olha que maravilha. Você vê uma propaganda dessa, se sente até melhor. Mas depois quando você olha pro lado na sua casa e vê como é a sua casa, a sua vida, você já começa a ficar triste de novo, né? Olha, todo mundo é feliz, por que eu não sou também, né? Aí entra também uma das causas das depressões que estão assolando a humanidade, né? Atacando a humanidade hoje, né? Mais uma imagem assim, típica de propaganda, né? Todo mundo feliz, família feliz, com gato, sorvete, isso dos anos 50 aí, né? American Way of Life, né? Olha a vida do americano nos anos 50, né? Olha só, tinha geladeira, tinha produtos industrializados, tinha carro, tinha casa, né? Era uma propaganda de um mundo ideal, né? Que existia nos Estados Unidos, isso nos anos 30, 40 já, né? Tá bom? Nos anos 20, tá bom? E na verdade, o jeito americano de se viver, na verdade, é esse aí, né? Dos índios, né? A América foi povoada por muito mais tempo pelos índios do que pelos homens brancos da América do Norte, né? Que criaram nos Estados Unidos a ideia de American Way of Life, o jeito americano de se viver. Na verdade, o jeito americano de se viver é esse daí, ó, no meio do descampado, como índios, né? Em aldeias. Isso é o jeito americano de se viver, na verdade, né? E na verdade, né? Um dia a fantasia acaba, né? E aí a fila de desempregados em 1929 nos Estados Unidos, quando a realidade bateu a porta, né? A propaganda dizia lá no fundo, né? There's no way like the American way, né? Você não tem pra onde fugir, né? Não tem pra onde correr. Tem que gostar do jeito americano de se viver. E olha aí o jeito americano. Estão numa fila né, de desempregados, aí gente procurando comida. Isso nos anos 1929, né? No ano de 1929, nos Estados Unidos, quando a Bolsa de Nova York quebrou.
E o capitalismo, né, que propunha um mundo fantasioso, glorioso, de riqueza, de repente se vê na maior crise da história em 1929 nos Estados Unidos. Tá bom? E aí, nos anos 40, o homem inventa a bomba atômica, né? Essas armas poderosas que, ao invés de ajudar, atrapalham a humanidade, né, no seu desenvolvimento. Tá? Então aí começa a ficar uma coisa um pouquinho mais sinistra, né? Aquele mundo fantasioso começa a se tornar algo cruel, né? Um mundo de guerras, onde as pessoas, ao invés de produzir alimentos e acabar com a miséria do mundo, preferem fazer guerra para tentar enriquecer um país ou outro a mais, né? Um país quer vencer a guerra para ficar mais rico depois, né? E hoje, em 2019, ano passado, você tem os gastos militares chegando a mais de $1 trilhão, que daria para acabar com a fome no mundo, com certeza daria, né? Mas o interesse não é acabar com a fome, com a miséria, com a pobreza, é enriquecer alguns países, né? Os Estados Unidos e a China estão disputando aí quem será o dono do mundo no futuro, né? E ao invés de ajudar os países mais pobres, eles prefiram guerrear entre eles para decidir quem vai dominar o mundo. Essa é a realidade que nós estamos vendo de globalização hoje, né? A China e os Estados Unidos nesse embate constante com esse lance do coronavírus, um apontando para o outro, né? A China sendo acusada de ter criado o vírus e os Estados Unidos sendo acusados de não tomar conta da população e deixando o vírus se espalhar, né? Então há uma concorrência entre Estados Unidos e China hoje que deixa de lado a questão humanitária e partem para princípios de guerra, né? Já se fala no futuro em guerra entre a China e os Estados Unidos. Se isso acontecer, lembrando que os dois países possuem bomba atômica, logicamente vai ser o fim do mundo, né, gente? Atacam as populações civis durante as guerras. Olha a guerra do Vietnã, que terrível que foi, né? Jogaram agente laranja nas crianças, as crianças saíram arrancando a roupa, queimando a pele. Essa mocinha que tá aí correndo nua, ela tá viva, né? Uma senhora já, de mais de 50 anos. Essa foto dos anos 60, tá bom? E aí a globalização se mostra, né? Olha só, os soldados americanos lutando do outro lado do mundo. A globalização da guerra, né? Olha só, a guerra se espalhando pelo mundo todo, né? A pobreza também se espalhando pelo mundo todo. A maior parte das crianças do mundo não tem uma escola adequada. Muitas não vão para a escola, trabalham em lixões, né? Quebrando pedra atrás de minérios. Então roubam a infância das crianças em nome do lucro, né? Em nome de se produzir coisas a mais, né? Em nome do interesse do capital, né? Do dinheiro, né? Então essa é uma realidade da globalização perversa, segundo Milton Santos. Olha que mundo perverso nós estamos construindo. É bem diferente daquele da Disney, né? Tá? Então e também ocorre aí a poluição dos rios, né? Da natureza, e os povos mais pobres que são obrigados a viver em lugares mais afetados pela poluição, eles são obrigados a beber dessa água, lavar as roupas com essa água, e crianças, né, sendo contaminadas com cólera e tudo mais. As fábricas dos países ricos vão para os países mais pobres, como a Índia, por exemplo, aonde, né, o salário é muito baixo, as pessoas são quase que escravas nesse modo de trabalho, né? Trabalham muitas horas por dia, recebem muito pouco, né? E é por isso que grandes empresas se deslocam para a China, para a Índia. Quase tudo é feito na China, né? E aí você fala assim, que legal, as empresas foram para a China, né? Muitas empresas foram para a China. Mas foram por quê? Foram porque queriam se aproveitar da mão de obra barata, né? Pagando um salário baixo, miserável para esses trabalhadores que não têm direito à saúde pública de qualidade, nem privada de qualidade, que não tem direito à escola privada nem pública de qualidade, né? Poluem o planeta todo, né? E destroem a camada de ozônio, aí aumentam o efeito estufa, que é a concentração de gases na atmosfera, né? E ao longo do tempo a gente vai destruindo devagarzinho esse planeta, né? Abandonam as crianças, né? Muitos governos não estão nem aí, deixam as crianças morando na rua mesmo, né? A gente vê isso nos países mais pobres, né? Falta de educação, falta de saúde, falta de tudo, né? As crianças crescem nesse mundo, dificilmente vão conseguir estudar, vão conseguir ser alguém na vida, e muitas vezes acabam se tornando marginais, e são marginais já desde criança,
né? Desde de berço já são criados na marginalidade e, lógico, quando crescer vão acabar partindo para a criminalidade, muitas vezes, né? Vendo essa dualidade entre o mundo fantasioso e o mundo real, que é cruel, o Milton Santos pensou, olha, deve haver um terceiro mundo, né? Tem que haver uma terceira face do mundo onde as coisas não são tão fantasiadas nem tão cruéis, né? E ele pensou assim, essa terceira face deveria ser essa outra globalização que ele fala nesse livro, né? Por uma outra globalização. Daí Milton Santos imaginou um mundo possível, onde toda a capacidade humana fosse utilizada para a melhoria do mundo como um todo, e não para guerras e interesses financeiros, né? Ou seja, um mundo integrado com a natureza, sem poluição, com cidades verdes, né? Com hospitais para todos, né? Com atendimento médico para todos, com escolas para todas as crianças, né? E, bom, resumindo, o Milton Santos morreu em 2001, né? Em São Paulo, depois de uma carreira magnífica, de uma história magnífica, né? Contrariando todas as perspectivas de um país que não dá oportunidades para os negros, e ele deixou um grande legado, um pensamento para um futuro melhor, né? Ele acreditava mesmo num mundo melhor do que esse e tentou ao longo da sua vida toda avisar as pessoas sobre o que ele enxergava do mundo, né? Então, essa foi a nossa primeira aula, gente, de geografia do terceiro ano do ensino médio. Tá? Espero que tenham gostado. Meu nome é Vitor e até a próxima aula de geografia aí.